Olá, o meu nome é Luís Gomes e sejam bem-vindos a mais um Copo Meio Cheio. O meu convidado de hoje é o TripAdvisor vivo da restauração. Por causa do trabalho já correu mais tascas que o José Carlos Pereira e está neste preciso momento a terminar uma atuação que começou em setembro de 98. Rui Xara. Rui Xara, como é que estás? Não foi? É verdade. Menti em alguma coisa? Não. Nada, está tudo... É tudo... um ato contínuo. Sim. A minha vida é uma apresentação em ato contínuo. Para quem não te conhece, explica às pessoas quais é que são os teus horários. Qual é o sacrifício que tu estás a fazer para, neste momento, a esta hora, nós estarmos aqui sentados? Por acaso, hoje, neste momento, não estou a fazer grande sacrifício porque estamos no horário de verão. Ok. E eu, no verão, mudo os meus horários habituais do longo do ano e acordo de manhã, tomo um pequeno almoço, faço as refeições todas. Mas durante o resto do ano é muito provável não me apanharem a acordar antes das 3, 4 da tarde. É muito provável. Tu não sentes que perdes mundo? Sinto, mas também ganho outro. Ganho horas de silêncio à noite para poder ver séries na Netflix e na HBO sem ser incomodado por ninguém. Tu deves ser o gajo para escrever que eu conheço que mais séries vê num horário não recomendável que eu conheço de sempre. É provável. E atenção, eu tenho consciência que tinha muito a ganhar em termos de trabalho e de produtividade, não tanto na stand-up, mas noutras áreas que eu nunca explorei na comédia, se tivesse um horário mais condicente com o diurno, mas olha pá, tem-me sabido bem. Eu acho que tem tudo a ver com fases da vida. Tanto mais que eu no verão, como te digo, faço ao contrário, detesto estar acordado. Mas porquê? Porque durante o verão não tenho que trabalhar à noite. Portanto, durante o verão, se eu estiver cansado à noite, durmo. Não tenho que render. Então, mas... Isto é um mecanismo que está subjacente. Mas tens um espetáculo, num dia qualquer à noite. Podias, por exemplo, simplesmente chegar a casa e ir dormir. Pois, mas... É possível, as pessoas, depois de trabalho... Não sei se é hábito meu ou se acontece com mais gente, mas eu, quando acabo de atuar, há uma espécie de uma descarga de adrenalina dentro de ti. Certo. Há uma teoria que eu tenho desde há muitos anos, que é quando um artista acaba de fazer a sua função, quando um artista sai do palco, um artista de palco, os outros não sei como é que é, mas um artista de palco, um gajo que cria ou que executa em cima de um palco, no fim da execução, no fim do seu trabalho, tem necessidade de uma coisa que eu chamo o prémio. E eu não sei descrever bem o que é o prémio. O prémio pode ser muita coisa, mas é sempre algo que te satisfaça, ok? Sim. Que dentro de ti faça libertar as tais endorfinas que te fazem sentir bem. Ou seja, essa merda acelera-te o cérebro. Normalmente as pessoas, regra geral, as pessoas chamam isso cachê. Não, o cachê é outra coisa. O cachê não é um prémio, o cachê é uma obrigatoriedade porque aquilo é parte de trabalho. Certo, sim. Mas não é isso, que o dinheiro é bom, mas não é o que te traz a satisfação imediata. Mas estás a perceber o que eu quero dizer? É essa cena do prémio. E se calhar por isso é que comecei a chegar a casa e a ver especiais de comédia ou séries, coisas que me davam prazer. Ou, muitas vezes, porque o cérebro também vem ainda imbuído desse espírito, é quando me saem boas ideias para textos seguintes. Às vezes estou até tarde ali a masturbar intelectualmente, porque venho ainda com... Isto deve-te acontecer. O que é masturbar? Sim, mas fora isso. Não sentes o cérebro mais ativo quando sais de cima do palco? Tipo, agora estava capaz de criar melhor. Sim, sim, certo. Mas eu depois isso tem uma consequência, que é o cérebro fica ativo de facto e já não adormeces tão facilmente. E depois é um ciclo vicioso. Pá, saímos de um momento de... Sobretudo quando corre bem, não é? Claro, como saímos de um momento de glória e eu preciso de um então prémio. Eu quero um retorno imediato, não é? Sim. É uma injustiça, porque os gajos da música normalmente têm as groupies, não é? As gajas que praticam sexo oral com eles nos camarins, nós temos os bêbados. É um clichê, mas é verdade. É que temos mesmo, as pessoas acham que é tanga, mas não é. Já não sei quem é que eu ouvi dizer isto, mas que o pior baterista do mundo saca mais gajas que o melhor humorista do mundo. É verdade. E é triste, porque quer dizer que eu, afinal, devia ter aprendido a tocar bateria. Algum jeito para baquetas? Exato. Se
não achas que é arrogância, exatamente, que é presunção ou arrogância os humoristas acharem que têm que são superiores intelectualmente, ou sequer se isso é só uma percepção errada e que nenhum humorista acha efetivamente isso? Não, acho que é uma presunção quando não são de facto humoristas. Quando presumem que são humoristas e acham que por isso são intelectualmente superiores. Os que são realmente humoristas, os gajos que têm capacidade de criar comédia, de fazer comédia como deve ser, são realmente intelectualmente superiores, mas isso está comprovado cientificamente há muitos anos. Tens o exemplo do Stephen Hawking, que aceitou participar num programa de comédia que era extremamente inteligente e muito bem feito. Não só esse, de muitos outros gajos. Sério, mas... Não sei, mas sou-me presunçoso, percebes? Mas isso é porque tu nasceste num país onde, apesar de nos últimos anos termos uns Mourinhos e uns Ronaldos, que são gajos que conseguiram ser os primeiros porta-vozes da sua capacidade. Certo, verdade. O que não é a mesma coisa que ser estúpido e arrogante. Sim. Ok? Pode-se confundir com, mas não é a mesma coisa. Mas fora esses exemplos, tu vens de um país onde nós assumirmos a qualidade do que fazemos era mal visto. Era a coisa do não te elogies, não te autoelogies, espera que os elogios venham dos outros. Era a falta de humildade, não é? Mas aqui tu não tens que te elogiar, basta teres a consciência de que de facto quem consegue produzir humor, mas quando vamos produzir humor é produzir humor, não é produzir proto-humor ou sucedâneos de humor, porque também há quem o faça, não é? Estamos a falar de produzir humor, é um sinal de competência intelectual e, portanto, eu não gosto do termo superioridade, mas estamos a falar à vontade, sim de alguma capacidade acima da média. Eu não tenho uma visão assim tão que os romântica. Humoristas sejam... Primeiro, não. Isso aí, reconheço que tens que ter um poder, lá está, aquela capacidade de abstração. Agora, ir ao ponto de poder dizer, não, nós somos intelectualmente superiores, não sei, faz-me alguma... Intelectualmente superiores é preciso contextualizar. Temos uma capacidade de raciocínio, de observar o mundo, de entender as coisas, que é diferente da maioria. E o humor é uma prova de inteligência, na minha opinião. O humor verdadeiro, puro. Porque passa sempre pela tua capacidade de te rir de tudo, incluindo de ti próprio. É uma estirpa à parte. Eu acredito mesmo que os comediantes estão lá em cima, num patamar acima da média das pessoas. E o Jerry Seinfeld, que é um gajo que eu adoro, o gajo tem essa perspectiva que eu acho maravilhosa, que ele partilha com outros comediantes e que nem sequer soa a arrogância, porque é uma coisa tão natural, tão genuína, e não é por comparação com as outras pessoas, não é tipo, eu sou melhor que... Do que, sim. Não, é uma coisa quase abstrata, ok? Está num plano quase etéreo, estás a entender? E é nessa perspectiva que eu concordo. Porque nós vemos o mundo de maneira diferente, bem mais interessante e mais clara do que muitas vezes aqueles que deviam vê-lo dessa maneira, que são os que nos governam. É verdade, completamente de acordo. Eu acho isso maravilhoso. Mas não é uma coisa que aconteça... Primeiro, há uma parte que será inata. Tens que ter um cérebro que já está predisposto a isso. Há pessoas que nunca na vida vão ser comediantes, ponto final. Não vão ter essa capacidade, não significa que sejam pessoas burras. Há um período em que nós vivemos na comédia e achamos que sempre que estamos com alguém temos que ter piada. E isso com os anos passa. E há quase uma competição. E nós fizemos jantares de comediantes, como tu sabes, muitos deles patrocinados pelo nosso amigo Fernando Rocha, em que isso era nítido, sobretudo nos mais novos que começaram a ser convidados. Cansa-me, eu não tenho necessidade de mostrar eu tenho piada. Não, eu não tenho paciência para isso. Mas não vês isso acontecer nos mais velhos. Alguns ainda vejo. Não, vês, mas a procura disso ou o surgir naturalmente? Como competição? Notas que não é forçado. Não, é uma merda que sai naturalmente porque somos gajos que adoramos dizer tudo o que nos vem à cabeça quando estamos uns com os outros. É diferente. Não é a procura de ter piada. Se um de nós estiver mal disposto num dia e estiver a conviver com os outros com má cara, somos nós as vítimas do humor e é pacífico, percebes? Claro. Porque sabemos... Agora, o que eu estava a dizer não é isso. É num contexto genérico, de uma festa, de ires a um bar, de ires a qualquer sítio em que há espaço para haver alguma conversa, tu já não te sentires tão à vontade com a maneira de pensar das pessoas que não pertencem ao mundo da comédia.
Eu não consigo, às vezes, em jantares de família, ter conversas normais, porque há certas merdas que são afloradas que a minha mente já fugiu para outro lado, estás a perceber? E que eu não posso sequer verbalizar porque vai ser mal interpretado. Mas se estivessem ali comediantes, nem era nem a tarde nem a cedo, vai já. Era só uma troca de olhares e a piada estava feita, estás a entender? É esse mecanismo mental. E o Seinfeld fala nisso num dos programas e eu achei aquela merda maravilhosa, percebes? O gajo agora na nova temporada, e não quero estar aqui a monopolizar isto falando mas estreou há pouco tempo, eu vi vários episódios seguidos, a tal história de ficar até tarde. E o gajo no último com o Ricky Gervais, o Gervais pergunta-lhe ou ele pergunta ao Gervais, já não sei, se não fica incomodado com aquelas pessoas que no final dos espetáculos vêm ter connosco e contar uma piada porque acham que também conseguem ter piada. E o Gervais, que é um gajo puro e são, não é que o Seinfeld não seja, mas são diferentes, diz que sim e que muitas vezes até força o riso, mesmo que não tenha piada, e o Seinfeld acha essa merda execrável e diz, não, quem é que ele pensa que é? Eu andei anos a aprender para fazer isto, porque não me vou rir, claro, é sério. E diz o Gervais isto, mas não é como se nós fôssemos um grande cirurgião e tivéssemos a mesma importância de um gajo que faz uma operação ao coração. Certo. E o Seinfeld só responde, aren't we? Pá, e essa merda diz tudo, percebes? Mas o cartunismo era a arte que eu adorava, se tivesse jeito para... Às vezes tenho boas ideias na minha cabeça, para tirinhas que eu considero que são boas ideias, não quero estar a soar pretencioso, só como não sei executar. Cheguei a tentar com a minha mulher, que a Rita faz uns desenhos muito bem feitos, só que depois é a velha história do trabalhar com alguém com quem dormimos, é muito complicado, percebes? Eu acho que é difícil. É difícil, é muito difícil. Não isso, que isso não sei, mas... tu pensas que sim, tu pensas numa coisa, nada. E depois dá merda. Sim. Mas foi o que tu disseste depois, mas não era isso que eu queria. Então disseste, tens razão. É. Mas tu não. Uma vez eu fiz um trabalho em que eu tive que... Aquilo era acho que eram 2 ou 3 teasers de promoção para uma espécie de um festival. E então eu idealizei a coisa, não sei o quê, e tu, à medida que vais idealizando, vais pensando, à medida que vais escrevendo, vais pensando na tua cabeça como é que aquilo vai soar. E depois, só que depois aquilo foi entregue, ainda que eu estivesse lá nos dias das gravações e não sei o quê, mas aquilo foi entregue a uma equipa de produção para fazer aquilo, que tinha realizador e não sei o quê. E o resultado final, quando eu vi a primeira edição daquilo, não tinha quase nada a ver com aquilo com a idealização. Ainda que a ideia estivesse lá, a história estivesse lá, os elementos estivessem lá, mas não era aquilo. É um dos grandes dramas da arte e por isso é que a arte é incrível, porque é sempre pessoal. Mas agora, depois, uma das coisas com que eu me debati nesse momento foi, e daí, outra vez, a ligação para a tal elevação intelectual, que é, e quem é que estava errado? Ninguém está errado. Eu devia ter imposto, não, mas eu quero assim porque foi assim que eu pensei, ou eu fiz a minha parte, agora eles sabem fazer da deles. Tens que ir mais pela segunda, porque a arte é sempre pessoal. E se tu contratas um artista para executar uma ideia tua, ele vai pôr um cunho dele lá e tu não controlas esse cunho. E portanto, das duas uma, ou aceitas que assim é, ou se vais querer que ele faça exatamente o que tu idealizaste, não só não o vais conseguir, como vais estar a coartar a liberdade criativa daquele gajo.